Canal Louvor das Escrituras. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. O ladrão que me ouviu. Eu estava ali, pregado entre o céu e a terra, sentindo o peso dos pecados do mundo sobre os meus ombros. O vento soprava frio, o sol se ocultava, e cada respiração trazia dor e compaixão misturadas. Ao meu lado, dois homens feridos pelo pecado e pela culpa. Um deles, tomado pelo desespero, me insultava sem entender que a salvação estava ao alcance do seu olhar. Mas o outro olhou pra mim com olhos cansados, cheios de arrependimento e fé. Ele não tinha nada a oferecer, nem tempo, nem obras, nem força. Tinha apenas um coração plantado e um sussurro que tocou o céu. Sem olhei para ele, vi um filho voltando para casa. Vi o céu se abrir e a misericórdia triunfar sobre a culpa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que lhe prometi, pois eu vim para buscar o que estava perdido. E naquele instante ele me encontrou. O Pai via a redenção. Foi a ponte viva entre o homem e Deus. E aquele que me ouviu nos seus últimos instantes foi o primeiro a entrar comigo na eternidade. Assim é o meu amor, alcança o último, perdoa o pior e transforma a morte em vida, a culpa em esperança. Com de arrependimento sincero, ali eu estou. E todo aquele que me ouve jamais será esquecido. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. Maria, minha mãe. Desde o princípio o Pai escolheu um coração puro, um ventre santo onde a promessa seria colhida. Maria, minha mãe, mulher simples, cheia de graça, em teu sim começou o milagre da redenção. Teus olhos guardavam silêncio e fé, tua alma cantava quando ainda dormia. Cresci sob teu olhar paciente, ouvindo tuas orações nas madrugadas. Quando a dor visitava o lar, tua voz era consolo, e quando chegou a hora de partir, teu coração sabia que a espada prometida te feriria.
caminho da cruz, teus passos me seguiam, sem reclamar, apenas amando em silêncio. Naquele monte, entre lágrimas e vento, não havia palavras, apenas entrega. Te confiei, João, em ti confiei todos os meus filhos, para que o mundo soubesse que o amor materno é um reflexo da ternura do Pai. Tua presença aos pés da cruz foi um cântico de fé. Teu pranto se tornou perfume de esperança. Mesmo na dor, tu acreditaste no impossível, que a morte não seria o fim, que o filho voltaria como prometeu. E quando a luz da ressurreição rompeu a escuridão, teu coração se encheu de paz e adoração. Maria, minha mãe, é sinal de obediência e amor, espelho da confiança perfeita em ti. E no verso tão cielo, a salvação ganhou um rosto, abençoada és entre as mulheres, e bendito é o fruto que nasceu do teu amor. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. Por que me abandonaste? O sol se apagou, o véu se rasgou, e o silêncio cobriu a terra como um manto pesado. Ali, suspenso, entre o céu e a dor, senti o peso do pecado do mundo inteiro sobre mim. Cada ferida que me rasgava o corpo era o eco de um coração humano ferido pelo afastamento do Pai. Gritei não por desespero, mas por verdade. Deus meu, por que me abandonaste? Pois naquele instante levei sobre mim o abismo entre o homem e Deus. E Deus, o amor que me unia ao Pai não se rompeu, mas o pecado da humanidade me envolveu em trevas tão densas que por um momento o rosto do Pai pareceu distante. Os que passavam zombavam, os soldados riam, mas em meu coração ainda havia amor. Eu via os rostos dos que viriam. Era a semente de perdão plantada no solo da cruz. Cada lágrima, cada gota de sangue, os que seriam libertos pelo meu sacrifício. O abandono que senti foi o preço da comunhão restaurada, vazio para que o mundo fosse cheio de vida. E quando tudo se cumpriu, minha alma descansou, a dor se calou e o céu
passado, mas o amor venceu o abandono. E hoje, quando alguém se sente só e clama a Deus em lágrimas, eu estou ali ao seu lado, repetindo em silêncio: não estás só, porque eu já estive no teu lugar. A voz do Mestre, o caminho de Jesus, a coroa e a glória. Puseram-me uma coroa, mas não de ouro, de espinhos. Ela feriu minha fronte e o sangue desceu como rubis de sacrifício. Os homens zombarão dizendo: salva-te a ti mesmo. Mas eu sabia que a verdadeira realeza não estava em fugir da dor, e sim em amá-los até o fim. Cada espinho era um nome, um rosto, uma alma. E ao suportar a vergonha, vi nascer a redenção. A cruz me ergueu diante dos céus como um altar, e no meio da humilhação floresceu a vitória. Enquanto me feriam, eu os perdoava. Enquanto me negava, eu os amava. O Pai me deu uma coroa que o mundo não podia ver, feita de glória eterna, de obediência. O que era desprezo tornou-se honra, o que era morte tornou-se vida abundante. Minha coroa não é de poder humano, mas de amor que vence o impossível. Hoje quem me segue participa dessa mesma glória, não das coroas que o mundo oferece, mas daquela que o coração recebe quando escolhe perdoar. Pois a verdadeira vitória não é ser exaltado, é permanecer fiel quando tudo parece perdido. Sim, eu fui coroado com espinhos, mas agora brilho com a luz do Rei. E digo a ti: carrega tua cruz com coragem, pois toda dor que se oferece por amor se transforma em coroa diante do Pai. A glória do céu nasceu do sofrimento da cruz, e quem caminha comigo jamais será esquecido. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. Na casa do meu pai, quando o coração
Discípulo se encheu de tristeza. Eu lhes disse com ternura: não se perturbem e creiam em Deus, e creiam também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para cada um dos que me amam. Não falei de uma casa feita por mãos humanas, mas de um lar eterno, onde o tempo não existe, onde a dor se desfaz, e o amor é luz constante. Lá toda lágrima será enxugada, e o som do pranto dará lugar ao canto da alegria. Eu conheço o caminho, porque sou o caminho. A porta está aberta, porque eu mesmo sou a porta. E quem me segue, mesmo que morra, viverá. Em cada passo que dou contigo, estou te conduzindo para o lar, onde o Pai espera, com os braços estendidos e o coração em festa. Muitos ainda temem o fim, mas eu te digo: o fim é recomeço. A casa do Pai é o abraço que jamais se desfaz, a mimpesia sempre posta, o amor que não se apaga. Cada dor que suportas, com fé constrói degraus de luz que te aproximam da morada eterna. Quando tudo parecer distante, escuro, lembra-te disso. Eu fui à frente para te preparar lugar. Quando o tempo certo chegar, voltarei para que onde eu estou, me espaça do bem e a porta do amor nunca se fecha. A voz do Mestre, o caminho de Jesus, a nova aliança. Naquela noite silenciosa em Jerusalém, o peso da eternidade repousava sobre meus ombros. Eu sabia que a hora havia chegado, e o sacrifício do amor estava prestes a se cumprir. Sentei-me com meus discípulos à mesa e vi em cada olhar a mistura de fé e certeza. O pão de estapo que eu ofereceria, peguei-o em minhas mãos e o parti, dizendo: isto é o meu corpo, entregue por vós. Depois ergui o cálice, vermelho como sangue que em breve jorraria, e declarei: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eles me olharam em silêncio, sem compreender que ali, entre o pão e o vinho, nascia um novo caminho de graça.
Eu seria o Cordeiro perfeito, o sacrifício eterno. E o sangue que antes cobria o pecado, agora o apagaria por completo. Não era apenas uma ceia, era o início de uma aliança viva, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. Quando partir o pão em meu nome, eu estarei entre vocês. Quando beberem o vinho e lembrarão do preço do amor. Esta é a nova aliança, o selo do perdão, o elo entre o céu e a terra. Eu vim para unir o que foi separado, restaurar o que foi perdido e fazer de cada coração o meu templo. Porque o que começou naquela mesa jamais terá fim. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. Voltarei para vós. Eu sabia que o tempo de se aproximava e meus passos na terra estavam chegando ao fim. Os discípulos me olhavam com olhos confusos e o silêncio do coração deles gritava medo. Mas eu lhes disse com ternura: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu não os deixaria sozinhos, porque o amor não abandona. O amor permanece mesmo quando os olhos não veem. Vou preparar-vos lugar onde a dor não toca, onde o tempo não pesa e o mal não tem poder. Em cada palavra que deixei, plantei esperança. Em cada lágrima que caí, reguei a fé. E quando o vento soprar forte e a saudade do céu apertar o peito, lembrem-se, eu virei outra vez e levarei vocês comigo para estarem onde eu estou. Espírito da verdade será o consolo nos dias escuros. A voz que sussurra, Ele está perto. Oh, e quando orarem mesmo em silêncio, eu estarei ouvindo. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu vivo, ali eu permaneço. Não tenham medo do amanhã, pois o amanhã já está nas minhas mãos. Eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz que nasce do amor eterno. E quando o sol se esconder e o mundo parecer distante, olhem para dentro de si. Então, eu nunca parti, apenas fui preparar o reencontro.
porque aquele que me ama, eu voltarei para ele, e com ele habitarei, quando soar a última trombeta. Me verão vindo sobre as nuvens, então meus filhos, voltarei para vós. A voz do Mestre, o caminho de Jesus. Toda a autoridade me foi dada. Depois da ressurreição, o céu e a terra ouviram o eco da vitória. A pedra foi removida e eu, o Filho do Homem, me levantei em poder e glória. A morte foi vencida, o inferno silenciado e o amor triunfou. Aqueles que choravam agora sorriem, pois a luz brilhou entre as trevas. Aproximei-me dos meus discípulos e disse com voz firme e suave: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Palavras que selaram o início de uma nova era. O reino do Pai manifestado no coração dos que creem. Enviei-os ao mundo, não como soldados de guerra, mas como portadores da paz. Mandei que anunciassem o Evangelho, que curassem os enfermos e libertassem os oprimidos, porque o mesmo poder que me levantou habita agora neles. Prometi estar com cada um até o fim dos tempos, não com memória distante, mas como presença viva e constante. Sou o Senhor que governa as águas, que acalma os ventos e ergue os caídos. E uma força pode me deter, nenhum dono pode superar, pois sobre todo nome foi exaltado meu nome, Jesus, o Cristo, o Rei eterno. E a vocês, meus amigos filhos, deixe esta verdade pacto e guardem no coração. A autoridade que me foi dada não é para abominar, mas para amar. Não para condenar, mas para salvar. Por isso ide e levai esperança a todos os povos, pois eu estou convosco agora e para sempre. Louvado seja Deus!